Nota explicativa 27. Esta nota explicativa, publicada em face de acordo com o Ministério Público Federal, tem por objetivo demonstrar a ausência de qualquer discriminação ou preconceito em alguns trechos das obras de Allan Kardec, caracterizadas todas pela sustentação dos princípios de fraternidade e solidariedade cristãs, contidos na doutrina espírita. Hoje creem e sua fé é inabalável, porque assentada na evidência e na demonstração, e porque satisfaz a razão. Tal é a fé dos espíritas, e a prova de sua força é que se esforçam por se tornarem melhores, domarem suas inclinações más e porem em prática as máximas do Cristo, olhando todos os homens como irmãos, sem acepção de raças, de castas, nem de seitas, perdoando aos seus inimigos, retribuindo o mal com o bem, a exemplo do divino modelo. Abre aspas, Allan Kardec, Revista Espírita de 1868, primeira edição, Rio de Janeiro, FEB 2005, página 28, janeiro de 1868. A investigação rigorosa, racional e científica de fatos que revelam a comunicação dos homens com os espíritos, realizada por Allan Kardec, resultou na estruturação da doutrina espírita, sistematizada sob os aspectos científico, filosófico e religioso. A partir de 1854 até seu falecimento em 1869, seu trabalho foi constituído de 5 obras básicas: o Livro dos Espíritos, em 1857, o Livro dos Médiuns, em 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, o Céu e o Inferno, em 1865, a Gênese, em 1868, além da obra O que é o Espiritismo, em 1859, de uma série de opúsculos e 136 edições da Revista Espírita, de janeiro de 1858 a abril de 1869. Após sua morte, foi editado o livro Obras Póstumas em 1890. O estudo meticuloso e isento dessas obras permite-nos extrair conclusões básicas. A. Todos os seres humanos são espíritos imortais, criados por Deus em igualdade de condições, sujeitos às mesmas leis naturais de progresso que levam todos gradativamente à perfeição. B. O progresso ocorre através de sucessivas experiências em inúmeras reencarnações, vivenciando necessariamente todos os segmentos sociais, única forma de o espírito acumular o aprendizado necessário ao seu desenvolvimento. C. No período entre as reencarnações, o espírito permanece no mundo espiritual, podendo comunicar-se com os homens. D. O progresso obedece às leis morais ensinadas e vivenciadas por Jesus, nosso guia e modelo, referência para todos os homens que desejam desenvolver-se de forma consciente e voluntária. Em diversos pontos de sua obra, o codificador se refere aos espíritos encarnados em tribos incultas e selvagens, então existentes em algumas regiões do planeta, e que, em contato com outros polos de civilização, tinham sofrido inúmeras transformações, muitas com evidente benefício para os seus membros, decorrentes do progresso geral a qual estão sujeitas todas as etnias, independentemente da coloração de sua pele. Na época de Allan Kardec, as ideias frenológicas de Gall e as da
fisiognomonia de Lavater eram aceitas por eminentes homens de ciência, assim como provocou enorme agitação nos meios de comunicação e junto à intelectualidade e à população em geral. A publicação em 1859, 2 anos depois do lançamento de O Livro dos Espíritos, do livro sobre a evolução das espécies de Charles Darwin, com as naturais incorreções e incompreensões que toda ciência nova apresenta. Ademais, a crença de que os traços da fisionomia revelam o caráter da pessoa é muito antiga, pretendendo-se haver aparentes relações entre o físico e o aspecto moral. O codificador não concordava com diversos aspectos apresentados por assim chamadas ciências. Desse modo, procurou avaliar as conclusões desses eminentes pesquisadores à luz da revelação dos espíritos, trazendo ao debate o elemento espiritual como fator decisivo no equacionamento das questões da diversidade e desigualdade humanas. Allan Kardec encontrou nos princípios da doutrina espírita explicações que apontam para leis sábias e supremas, razão pela qual afirmou que o espiritismo permite, abre aspas, resolver os milhares de problemas históricos, arqueológicos, antropológicos, teológicos, psicológicos, morais, sociais, etc. Fecha aspas. Abre parêntese, Revista Espírita, 1862, página 401, fecha parêntese. De fato, as leis universais do amor, da caridade, da imortalidade da alma, da reencarnação, da evolução constituem novos parâmetros para a compreensão do desenvolvimento dos grupos humanos nas diversas regiões do orbe. Essa compreensão das leis divinas permite a Allan Kardec afirmar que o corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, apenas há consanguinidade. O Livro dos Espíritos, item 207, página 136. O Espiritismo, restituindo ao espírito o seu verdadeiro papel na criação, constatando a superioridade da inteligência sobre a matéria, faz com que desapareçam naturalmente todas as distinções estabelecidas entre os homens, conforme as vantagens corporais e mundanas, sobre as quais só o orgulho fundou as castas e os estúpidos preconceitos de cor. Abre parêntese, Revista Espírita, 1861, página 432, fecha parêntese. Os privilégios de raças têm sua origem na abstração que os homens geralmente fazem do princípio espiritual, para considerar apenas o ser material exterior. Da força da fraqueza constitucional de uns, de uma diferença de cor em outros, do nascimento na opulência ou na miséria, da afiliação consanguínea nobre ou plebeia, concluíram por uma superioridade ou uma inferioridade natural. Foi sobre este dado que estabeleceram suas leis sociais e os privilégios de raças. Deste ponto de vista circunscrito, são consequentes consigo mesmos, porquanto, não considerando senão a vida material, certas classes parecem pertencer e realmente pertencem a raças diferentes. Mas, se tomar seu ponto de vista do ser espiritual, do ser essencial e progressivo, numa palavra, do espírito, preexistente e sobrevivente a tudo cujo corpo não passe de um invólucro temporário, variando como a roupa, de forma e de cor. Se, além disso, do estudo dos seres espirituais ressalta a prova de que esses seres são de natureza e de origem idênticas, que seu destino é o mesmo,
que todos partem do mesmo ponto e tendem para o mesmo objetivo, que a vida corporal não passa de um incidente, uma das fases da vida do espírito, necessária ao seu adiantamento, adiantamento intelectual e moral, em que vista desse avanço o espírito cuja sucessividade revestir involucrórios diversos, nascer em posições diferentes. Chega-se à consequência capital da igualdade de natureza e, a partir daí, a igualdade dos direitos sociais de todas as criaturas humanas e a abolição dos privilégios de raças. Eis o que ensina o Espiritismo. Vós que negais a existência do espírito para considerar apenas o homem corporal, a perpetuidade do ser inteligente só para encarar a vida presente, repudiais o único princípio sobre o qual é fundada, com razão, a igualdade de direitos que reclamais para vós mesmos e para os vossos semelhantes. Abre parênteses, Revista Espírita, 1867, página 231, fecha parênteses. Com a reencarnação, desaparecem os preconceitos de raças e de castas, pois o mesmo espírito pode tornar a nascer rico ou pobre, capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. De todos os argumentos invocados contra a injustiça da servidão e da escravidão, contra a sujeição da mulher à lei do mais forte, nenhum há que prime em lógica ao fato material da reencarnação. Se, pois a reencarnação funda numa lei da natureza, o princípio da fraternidade universal também funda da mesma lei o da igualdade dos direitos sociais e, por conseguinte, o da liberdade. Abre parêntese, a Gênesis capítulo 1, item 36, página de 42 a 43. Vídeo também, vídeo também Revista Espírita, 1867, página 373, fecha parêntese. Na época, Allan Kardec sabia apenas o que vários autores contavam a respeito dos selvagens africanos, sempre reduzidos ao embrutecimento quase total, quando não escravizados impiedosamente. É baseado nesses informes científicos da época que o codificador repete, com outras palavras, o que pesquisadores europeus descreviam quando de volta das viagens que faziam à África Negra. Todavia, é peremptório ao abordar a questão do preconceito racial. Nós trabalhamos para dar a fé aos que em nada creem, para espalhar uma crença que os torna melhores uns para os outros, que lhes ensina a perdoar aos inimigos, a se olharem como irmãos, sem distinção de raça, casta, seita, cor, opinião política ou religiosa. Numa palavra, uma crença que faz nascer o verdadeiro sentimento de caridade, de fraternidade e deveres sociais. Abre parêntese, Allan Kardec, Revista Espírita de 1863, primeira edição, Rio de Janeiro, Federação Espírita Brasileira de 2005, janeiro de 1863, fecha parêntese. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Abre parêntese, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 3, página 348. Fecha parêntese. É importante compreender também que os textos publicados por Allan Kardec na Revista Espírita tinham por finalidade submeter à avaliação geral as comunicações recebidas dos espíritos, bem como aferir a correspondência desses ensinos com teorias e sistemas de pensamentos vigentes à época. Em nota ao capítulo 11, item 43 do livro A Gênese, o codificador explica essa metodologia. Quando na Revista Espírita de janeiro de 1862,
publicamos um artigo sobre a interpretação da doutrina dos anjos decaídos. Apresentamos essa teoria como simples hipótese, sem outra autoridade afora a de uma opinião pessoal controversa, porque nos faltava então elementos bastantes para uma afirmação peremptória. Expusemo-la a título de ensaio, tendo em vista provocar o exame da questão, decidido, porém, a abandoná-la ou modificá-la se fosse preciso. Presentemente, essa teoria já passou pela prova do controle universal. Não só foi bem aceita pela maioria dos espíritas, como a mais racional e a mais concorde com a soberana justiça de Deus, mas também foi confirmada pela generalidade das instruções que os espíritos deram sobre o assunto. O mesmo se verificou com o que concerne à origem da raça adâmica. Abre parêntese, a Gênese capítulo 11, item 43, nota, página 242, fecha parêntese. Por fim, urge reconhecer que o escopo principal da doutrina espírita reside no aperfeiçoamento moral do ser humano, motivo pelo qual as indagações e perquirições científicas e ou filosóficas ocupam posição secundária, conquanto importantes, haja visto seu caráter provisório decorrente do progresso e do aperfeiçoamento geral. Nesse sentido, é justa a advertência do codificador. É verdade que esta e outras questões se afastam do ponto de vista moral, que é a meta essencial do Espiritismo. Isso porque seria um equívoco fazê-las objeto de preocupações constantes. Sabemos, aliás, no que respeita ao princípio das coisas, que os espíritos, por não saberem de tudo, só dizem o que sabem, o que pensam saber. Mas, como há pessoas que poderiam tirar da divergência desses sistemas uma indução contra a unidade do espiritismo, precisamente porque são formulados pelos espíritos, é útil poder comparar as razões pró e contra, no interesse da própria doutrina, e apoiar no assentimento da maioria o julgamento que se pode fazer do valor de certas comunicações. Abre parêntese, Revista Espírita, em 1862, página 38, fecha parêntese. Feitas essas considerações, é lícito concluir que na doutrina espírita vigora o mais absoluto respeito à diversidade humana, cabendo ao espírito o dever de se cooperar para o progresso da humanidade, exercendo a caridade no seu sentido mais abrangente. Abre parêntese, abre aspas, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão às ofensas, fecha aspas e parênteses, tal como a entendia Jesus, nosso guia e modelo, sem preconceitos de nenhuma espécie, de cor, etnia, sexo, crença ou condição econômica, social ou moral. A editora.